Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar em sua companhia. Feriado de Corpus Christi, quinta-feira, mas para a imprensa não tem feriado. Um pouquinho de atraso, talvez, 10 horas 8 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. Corpus Christi, um feriado cristão mundial. Mas estamos aqui firmes e fortes, trazendo mais uma edição do Teoria de Tudo, para conversarmos, trocarmos informações importantes sobre o dia a dia e também, claro, como entretenimento para mim, para você, para todos nós, buscando a razão perdida e a alegria, né? Porque apesar dos pesares, precisamos acreditar que dias melhores virão. Enfrentamos problemas, sim, enfrentamos uma pandemia difícil, complexa, muita gente está sofrendo, mas a esperança, a fé precisa continuar e a razão junto, não é? Uma fé raciocinada é mais interessante, até porque você pode utilizá-la com mais eficiência. Este programa tem o oferecimento de Náufragos Design, que está sempre conosco todos os dias, e também aí alguns amigos que nos ajudam, por exemplo, a Top Down Informática e, é claro, o Zoinho Lanches, que patrocina o esporte com o Ivan Sgaraboto, que seguidamente está aqui conosco. Vou trazer para a tela já os amigos hoje, né? Convidados aí já estão conosco. O Jorge Alves Júnior, o José Teodoro, e agora sim, né? Já acertou direto para a live, já no ar, ao vivo, junto conosco. Já dou bom dia aqui no tempo certo, né? O momento, a fé faz milagres, porque exatamente no tempo certo eu já chamo o Padre Renato Ariotti aqui conosco. Vou cumprimentar o Jorge primeiro, que é sócio deste programa, para que ele cumprimente os convidados. Bom dia, Jorge, jornalista, radialista, produtor cultural, meu amigo e sócio deste programa Teoria de Tudo. Fala, Jorge. Muito bom dia, Miguel Brambila, muito bom dia aos internautas que nos acompanham. É sempre um prazer estar participando do nosso programa Teoria de Tudo e sempre com convidados tão importantes e que a gente pode abordar assuntos de interesse aí da sociedade. Como tu muito bem falou, né, Miguel? Um dia de fé, estamos precisando de fé, de esperança, estamos passando aí por momentos difíceis enquanto raça humana, né? Mas com certeza vamos superar isso e vamos seguir rumo ao futuro. Bom dia, aí, Padre Jorge. Renato Jorge, antes do bom dia, em tempos de inverno, fé de mais ou fé de menos, né? Importante é a fé. Pois é. É verdade, mas sempre com fé. Sempre com fé. Bom dia, Padre Renato, que bom lhe reencontrar. Opa, bom dia. Bom dia, Jorginho, tudo bem, meu irmão? Tudo certo, graças a Deus, tudo beleza. O Miguel também, fazia tempo que não via o Miguel, tudo bem, meu irmão? Muitos anos, querido, muito bom. Víamos-nos todo dia na Rádio Difusora por 5 anos seguidos, né? Que legal. Prazer tê-lo aqui, muito bom. Obrigado. E o bom dia é o Zé Teodoro, nosso grande amigo, colega, né, de profissão. Zé Teodoro, bom dia também, Zé, tudo bem, meu irmão? Bom dia. Tá onde, Zé? Aqui em Farroupilha, tá em Caxias? Estou aqui no estúdio da Rádio Miriam. Eu estou de plantão hoje. Esse é o momento, ver como a fé faz milagres. Ó. Deu bem certinho. Essa é a hora da transmissão da missa do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, eu tive condições de participar. Enquanto participo, a missa vai acontecendo e eu vou cuidando aqui para aumentar os volumes da missa. Capricho. É uma honra tê-los, os amigos, Zé Teodoro, né? Também trabalhamos juntos na Rádio São Francisco, fizemos aí, né? Na verdade, todo mundo é peão, né? Nós rodamos por tudo que é lugar, né? É verdade. E aí, agora estamos aqui no Sabe Caxias, né? Aliás, a internet nos aproxima dessa forma alegre. É feriado hoje, Corpus Christi, Padre Renato Ariotti. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes aqui do Teoria de Tudo, de Sabe Caxias, o significado. É um feriado mundial católico, né? Isso, esse é um feriado religioso, é um feriado basicamente religioso. Corpus Christi significa, é o feriado do corpo e o sangue de Cristo, da Eucaristia. E olha, ele iniciou basicamente na Santa Ceia,
quando na Quinta-feira Santa, Jesus reúne os seus discípulos, parte o pão, abençoa o vinho e diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue, a presença real de Jesus na Eucaristia. Mas, no ano de 1460, por aí, o Papa da época, Papa Urbano IV, ele instituiu que 50 dias depois da Páscoa, na quinta-feira, fosse organizada uma homenagem ao corpo e ao sangue de Cristo, com a presença de Jesus na Eucaristia, passando pelas ruas das cidades, onde o povo também tinha o costume de embelezar, enfeitar as ruas com tapetes, com roupas, com gestos. Então, claro, diante dessa pandemia a gente não pode fazer isso, mas hoje é um dia muito especial porque ele é um feriado religioso, lembra a presença de Jesus entre nós, na presença do corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, que não é um símbolo, nem é um sinal, mas é a presença real de Jesus. Então, pela palavra de Deus e pela nossa fé, nós agradecemos a Deus porque a fé é algo que nos faz motivar, nos dá ânimo e coragem. Por isso, hoje é um dia especial e obrigado também pela oportunidade de a gente conversar com todos os internautas através deste momento e no dia de Corpus Christi. Legal. O Jorge Alves Júnior é sócio do programa, jornalista, e o jornalista convidado, Zé Teodoro, também tem o papel de entrevistador neste programa. Então, Jorge, você pode ficar à vontade aí para conversarmos sobre isso, essas importantes questões, porque, padre, nós vivemos momentos aí de dificuldade onde a fé se torna cada vez mais profunda, não é, Sim. Jorge? Então, com a palavra. Exatamente, eu ia justamente puxar por esse gancho aí, Miguel. Padre, a presença de Cristo, né, em nossas vidas, a presença de Cristo na Eucaristia, estamos vivendo momentos tão difíceis, pelo menos, né, não só, Padre, dentro da questão da própria pandemia, que trouxe ainda mais sofrimento para a nossa sociedade, ou talvez até um alerta, né? Diante de tudo que nós já vivemos enquanto sociedade. É necessário essa presença divina de Cristo. E como que o senhor observa o mundo e as pessoas? Nós estamos mais distantes da religiosidade de Cristo, estamos nos aproximando, a pandemia nos aproximou. Como que o senhor observa esse pensamento, essa questão, padre? Uma coisa é certa, nós precisamos de todos. Precisamos de alimento, precisamos de uma casa, de roupa, mas nós precisamos, acima de tudo, de alimentar também a nossa espiritualidade, a nossa fé. Independente do jeito que a gente pratica a nossa fé ou vivencia esta fé. Mas a fé é uma palavrinha tão pequena e ela tem uma repercussão muito grande na vida das pessoas. Muitas vezes eu fico pensando assim, a gente que reza, que tem fé, que acredita em Deus, tem problemas, dificuldades, mortes. Imagina se a gente não acreditasse. Imagina se a gente não tivesse fé em Deus. Nossos problemas virariam uma pandemia diária. Então, mesmo diante das dificuldades, a certeza da fé é como o sol no dia de hoje. No meio do frio, tudo mais, o sol ilumina. Então, a fé, ela também dá um sentido para o nosso ser e para a nossa vida. Por isso que o feriado de hoje é uma oportunidade para a gente renovar a nossa confiança no trabalho, na família, aonde a gente está. Então, o fato de a gente também viver com problemas e dificuldades, vai ser sempre assim. Todos os dias a gente vai ter alegrias, mas todos os dias a gente vai ter encontrar dificuldades. E qual é o sentido? É viver. Não tem outra escapatória. Então, e como é bom a gente poder iniciar o dia com ânimo, porque a gente vai ter que fazer o trabalho ou animado ou desanimado, tu tem que realizar o teu trabalho, as tuas atividades. E se a gente tem este ânimo e essa certeza de que é algo importante, é mais fácil. Por isso que a espiritualidade não é só uma questão de fé, mas é uma questão de motivação que vem de dentro. Certamente, mais do que nunca, hoje as pessoas buscam também a espiritualidade, a religiosidade. Claro, o grande problema é que muitas vezes a gente busca só quando precisa.
recorre-se a Deus ou a fé só quando precisa. Esse é um problema. Porque a gente tem que saber ser agradecido sempre, não só saber pedir. Nós, muitas vezes, a gente é rápido em pedir, mas em agradecer somos muito lentos. Então, esse é o sentido também da vida. Esse dia, então, de Corpus Christi, esse dia de espiritualidade, é uma oportunidade que a gente tem para rever nossos conceitos, rever a nossa fé, nossa espiritualidade, de não só ter ideias boas, mas ter atitudes positivas que ajudam a despertar essa coisa bonita da nossa consciência, da nossa fé, no relacionamento, na família, na comunidade onde a gente convive. Perfeito, padre, perfeito. José, tens uma questão aí pro padre Renato? Renato? Independente de pergunta que eu faria para o padre Renato, mas eu faço uma colocação que depois ele pode trabalhar em cima dessa ideia. Mesmo o ateu, né, padre Renato, ele não pode dizer que não tem fé, né? Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê. É você acreditar. Tanto é que lá, aquela passagem da Bíblia lá com São Tomé, né, ela é muito significativa para nós. Quer dizer, eu não preciso tocar, eu não preciso ver, não preciso estar presente ali, algo para mim acreditar nele. Se eu tenho fé, eu acredito. Então, mesmo o ateu, que ele, ao negar a existência de Deus, ele está acreditando numa outra coisa que ele não vê também. Então, não há como não há como nós, pessoas, como seres humanos, vivermos sem a fé. Ela é a essência da nossa existência. Por quê? Porque se eu acredito em algo divino, mesmo não vendo, tá, eu sou uma pessoa espiritualizada, uma pessoa religiosa que acredita em algo divino mesmo não vendo. Se eu acredito na possibilidade de melhorar minha vida, é porque eu tenho fé e vou em busca dela, mesmo não chegando lá ainda. Mas eu acredito que vai melhorar minha vida, que eu vou conseguir algo que eu almejo. O que me faz isso é a fé. É a fé, não tem outra saída. Então, nós, por exemplo, vivemos hoje, nesse período de pandemia, nessa reflexão mundial da vida, porque a pandemia está fazendo a gente refletir sobre a vida. Nunca se falou tanto em vida como agora. Se fala em morte, em 460 e poucas mil mortes, mas em cima disso está o quê? A luta pela vida. Muito mais do que antes. Ou talvez lutávamos antes pela vida, mas não percebíamos isso. Ou não dávamos sentido à vida antes, como estamos dando agora. Por quê? Porque algo nos fez mexer e nos trouxe para essa reflexão. Por isso que eu digo, eu sempre entendi que a pandemia, ela é uma mensagem do universo para a humanidade. Um vírus que a gente não vê, algo que a gente não vê, e que está presente em todos os momentos, em todos os ambientes. Ele pode estar agora entre um de nós, e nós não sabemos. Né? Ele, com essa sua característica, ele botou o mundo de bruço. Ele fez a humanidade se ajoelhar, com todo o seu poderio, com toda a sua inteligência, capacidade de, em poucos dias, estar lá em cima, capacidade de, em poucas horas, atravessar o mundo. Esse homem desbravador, que conseguiu na tecnologia propiciar tantas coisas bonitas, mas também tantas coisas ruins, esse homem poderoso está de bruço, está de mãos atadas, né, por um vírus, algo que não vê. Então, isso nos fez pensar muito sobre a vida. Nos fez pensar muito sobre a vida. Excelente o abraço mensagem, que antes, o abraço, né, Brambila, que antes era tão banal, né, o cumprimentar que era tão banal, era algo tão automático. Hoje é uma necessidade que eu tenho de abraçar um amigo e não posso. Então, vamos aprofundar esse tema, Zé.
Muito Isso. legal. E filosoficamente falando, antes que o padre responda, eu só quero abrir uma janela rapidamente aqui. Estamos apresentando Teoria de Tudo. Ruth Ordovaz está na tela conosco. Está um pouquinho escura a imagem, mas nós vamos te ouvir legal aqui, Ruth. Ela tem aí a ação da cidadania. Nesse momento, Zé e padre, antes que o senhor responda também essa proposta filosófica do Zé, de doação, de cestas básicas, de trabalhos caridosos, importante momento de solidariedade, e inclusive está sendo preparado, né, um jantar para a arrecadação de fundos nesse sentido. Bom dia, Ruth, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, Jorge, bom dia, padre Renato, é um prazer encontrar o Zé Teodoro aqui, né? Faz tanto tempo que eu não o vejo. Pois é, estamos agora, acabamos de entregar 2.000 cestas básicas em Caxias, né? Já estamos recebendo, através da doação da Iara Brasil, 1.000 cestas básicas para Caxias e 1.000 para Rio Grande, né? É uma doação deles. E estamos promovendo, junto com a Ação do Bem, né? Que é presidida pelo Maurício, que eu acho que todo mundo conhece, uma feijoada drive-thru, porque a gente não pode se encontrar, né? Então, assim, ó, vai ser no dia 11 de julho, vai ser pela manhã, vai ser um almoço, na verdade, né? Que as pessoas podem pegar entre 10 horas e 1h30 da tarde. Nesse valor, que para 2 pessoas, que é de R$45, 60% deste valor vai para a Ação da Cidadania, e que nós vamos reverter em cestas básicas para a população de Caxias, né? A gente tem um aumento de 25,5% de extrema pobreza em Caxias em um ano, né? Isso é uma coisa que nos dá muita preocupação, né? Por causa que é muita família, são mais de 9.000 famílias em linha de extrema pobreza, recebendo per capita R$89 por pessoa. Né? Se a gente for pensar, isso não dá absolutamente nada para uma família, né? Então, a gente vai reverter o valor dessa doação que a Ação do Bem faz para a gente em cestas básicas, né? Nós atendemos vários bairros de Caxias e também as famílias que não estão registradas no cadastro único, porque falta documento ou porque não tem um endereço certo. Essas famílias chegam até a gente e a gente distribui cestas básicas, né? Então, é um trabalho bastante grande que a gente está fazendo em Caxias e nos associamos, porque temos uma parceria com a Ação do Bem na distribuição de cestas básicas também para o programa deles, né? E a gente faz essa parceria de retornar um valor X para a Ação da Cidadania e ela reverte em alimentos para quem precisa. Ótimo, Ruth, muito obrigado pela tua, mais uma vez, participação aqui, não é? E sempre trazendo aí, nós vamos aprofundando sempre esse assunto. Coloquei na tela ali, falta algum dado ali, o pessoal que quiser buscar também, não é? O ingresso, participar, claro. Dá o serviço para nós aí, por favor. Tá, então pode ser assim, quem quiser participar e quiser colaborar, é um valor de R$45 para 2 pessoas, não é caro, né? É R$22,50 para cada pessoa. Pode acionar pelo WhatsApp 54999799507. Pode ser pelo e-mail acãodacidadaniacaxias2018@gmail.com ou pelo Insta @acãodacidadaniacaxias. Nós estamos à disposição e as pessoas podem entrar em contato com a gente. E acho bem importante, é uma ação tão importante essa do bem, né? Que reverte em cesta básica num momento em que a fome é uma epidemia, o mundo está sofrendo, e Caxias não é diferente. Né? Caxias, cada vez mais, as pessoas estão passando fome. E é para isso que a gente está... É por isso que a gente está com a ONG Ação da Cidadania, também para ajudar as pessoas que precisam. Miguel, legal, muito obrigada pela participação, por poder estar participando e divulgando isso, né? E que vocês possam divulgar também, porque é muito importante. Perfeito. Tu volta sempre, Ruth. Hoje foi uma pitada de Ação da Cidadania, sim, mas vamos sempre falando, né? Um abraço, querida. Claro. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Aí. Tamo junto. Valeu, Ruth Ordovaz aqui também no programa, né? Padre Renato. Sim. Eu já vou chamar o Ivan Garaboto para a tela, mas dentro da proposta aí do José,
Teodoro, nosso jornalista convidado, a sua avaliação nesse sentido da pandemia. Realmente, né, estamos carentes de abraço, como o Zé contextualizou na sua mensagem, pergunta, padre. Sim. Não, por isso que esta pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ele trouxe à tona valores que muitas vezes a gente não dá atenção. Coisas simples, o abraço. Coisas simples, o ar. Valorizar as coisas do dia a dia. Então, esse sentido também da pandemia, que vai passar, claro que vai passar, mas é um momento nosso, e a pandemia não ataca nem a natureza, nem os bichos, nem as plantas, nem os moradores de rua. Ataca muitas vezes nós, que nos julgamos senhores da história, do mundo, por isso que tem que ter humildade diante da vida, isso que o Zé dizia também, nós nos colocarmos até de joelhos, de bruços, porque nós precisamos sempre de novo recomeçar. Esses dias me chamou muita atenção, eu estive visitando um doente aqui no Hospital Geral, e quando eu estava saindo da UTI, a médica, doutora-chefe da UTI me disse assim, Padre Renato, por favor, dê uma bênção para nós os médicos, pois nós somos cuidadores, mas nós também precisamos de cuidado. Achei tão bonito este gesto de uma médica, com o gesto de humildade de dizer, dê uma bênção para nós os médicos, porque nós somos cuidadores, mas nós também precisamos de cuidado. Certamente esse momento de pandemia está mostrando isso. Nós todos precisamos uns dos outros, do cuidado com a vida, cuidado meu, cuidado com os outros, mas acima de tudo saber que a vida da gente ela é um presente, mas é frágil. E nós precisamos, então, desse sentido importante da solidariedade. E esse momento que nós estamos vivendo também de pandemia está trazendo duas palavras muito fortes, que é a criatividade e a solidariedade. Esse gesto também que a Ruth estava comentando desse gesto dessas cestas básicas, nas nossas comunidades, entidades, em todos os lugares agora também fazendo este gesto. Por quê? Porque nós precisamos mais ainda aflorar, deixar acontecer a solidariedade entre as pessoas. Nós não podemos ser indiferentes. Então, a fé não é algo eu e Deus intimista. Não. A fé deve ser algo eu, Deus, em relação aos outros. No relacionamento, na convivência, porque senão fica uma coisa muito longe que não existe. Então, a fé é sempre algo que nos deve levar em relação ao outro. Então, a criatividade, a solidariedade, a participação, o cuidado com o outro e o respeito também com o outro. Legal. Eu já trouxe para a tela aqui o Ivan Sgaraboto, ele é o nosso jornalista esportivo, sempre com o apoio de Zoinho Lanches, garantindo o almoço da família, o maior cachorro-quente da cidade. Ivan, ressalve-se que haja alguma notícia super importante nesse feriado de Corpus Christi. Eu vou te deixar à vontade para fazer uma pergunta para o padre Renato Ariotti aqui na tua participação. Bom dia. Bom dia, Brambila. Bom dia, padre Renato, Zé Teodoro. Tudo certo. E também o Jorge Alves. Padre Renato, como está a sua quinta-feira de Corpus Christi? Essa é a pergunta de hoje. Tudo bem. Aqui no bairro do Cruzeiro, estou aqui no bairro do Cruzeiro e acompanhando vocês também. Obrigado pelo convite. Ivan, bom te ver também, irmão. Bom te ver. Com certeza. E ao Zé Teodoro, Zé, a campanha do agasalho, como está esse andamento, Zé? Está indo bem, estamos já com um bom número de arrecadação e temos até o dia 20. Né, Zé? É contabilizado, né? Mas claro que tem estoque ainda que chegou ontem, né? Vai chegar amanhã ainda, com mais de 500 pontos de arrecadação na cidade. Então, imagine, deve ter caixas cheias nesse momento que vão ser recolhidas, né? Então, está indo bem a campanha. A gente aproveita o espaço, até que você falou, para pedir que as pessoas doem de preferência. Claro que toda doação ela é bem-vinda, porque são doações que serão destinadas, mas no momento que nós estamos vivendo de inverno, e a campanha tem esse objetivo, né? Roupas de inverno, né? Roupas que possam amenizar o frio das pessoas que recebem. Mas está boa a campanha. E, Brambila, dia 13 de junho, o que tu vai fazer?
Ah, não sei. O objetivo hoje, Eu sei. hoje é Eu concluir sei. o programa. Domingo, dia 13 de junho, Brambila, tem a estreia do Brasil na Copa América. Ai, ai, Achei ai. que O era Brasil vai estrear. Isso mesmo, vai eu achei que tu estrear. ia me propor convidar para outra maratona, Ivan. Daí não, né? Não, já que eu recém fez a ultramaratona, eu já tu descansar um pouquinho. Mas Sou dia idoso, 13, quer me botar em maratona, tá louco? dia 13 de junho, o Brasil estreia na Copa América às 18 horas, diante da grande Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois, a seleção enfrentou o Peru e também a Colômbia no Engenhão, no Rio de Janeiro. E encerra a primeira fase contra o Equador no Olímpico, em Goiânia. A final vai ser realizada no Maracanã. Esses, portanto, são as datas e os jogos do Brasil na Copa América. Imperdível, né? O Brasil enfrentar a Venezuela, o Peru, grandes jogos. Perfeito. Que Pela seria- televisão, O que né? seria de nós? O que seria de nós sem a Copa América? Claro, eu vou ficar sentado ali às 6 da tarde só para ver o Brasil e Venezuela. É imperdível. É isso aí. Beleza, Eu Ivan, quero- queridão. Já que falou de futebol, eu queria só 30 segundinhos, porque o futebol é uma das minhas paixões, né? São poucas, o futebol é uma delas, né? Será, Zé? O futebol, eu acho uma falta de bom senso a realização da Copa América, uma falta de respeito, né? Porque é uma competição que não leva a lugar nenhum. Se fosse classificatórias para a Copa do Mundo, tudo bem, mas não leva a lugar nenhum. Poderia ser adiada a Copa América. Tivemos uma há poucos dias, em 2019 tivemos uma, mas a gente sabe os interesses. E pior ainda, né? O Brasil aceitar, né? Sim. Aceitar a Copa isso América que eu- ficou pior ainda. Então, assim, ó, viva a falta de bom senso. Isso aí. É verdade. Bom senso. É isso aí, ó. Lembrando que o Brasil tem jogo amanhã, né? Pelas eliminatórias, diante do Equador. Então, Que hora é o jogo amanhã, Ivan? amanhã o jogo, às 9h30 da noite, Brasil e Equador, ali no estádio Beira-Rio, onde o Zé pouco conhece, né, Zé? Vai ser no Beira-Rio Internacional e Equador. Muito E, Brambila, uma outra informação é sobre o Caxias, que anunciou nessa quarta-feira o patrocínio das empresas Randon. As empresas Randon, assim como as marcas que integram o grupo, a Frasle e a Racon Consórcios, irão estampar a camisa do Caxias para a disputa da Série D, que começa domingo, às 4 horas, Caxias e Juventus de Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul, a partir, portanto, das 4 da tarde, Brambila. Beleza, esse é um debate Bom. interessante, inclusive, né, com relação a essa questão da Copa América. Ontem, por exemplo, o Paulo Rodrigues colocou que é uma hipocrisia, porque o futebol está acontecendo. Então, há muita divergência no Brasil de todos os lados, não é? É um debate esportivo muito interessante. Aliás, o Ivan Esgaraboto está fazendo isso com muita eficiência na sua página, Ivan Esgaraboto, e também compartilhando aqui em Sabe Caxias, né, com a participação do Zé Teodoro, de muita gente boa aí. Então, convidamos a assisti-los. Muito obrigado, meu querido Ivan. Garantido o almoço, né? Você colocou o telefone aqui, porque eu sou o produtor pior do mundo. Eu vou colocar o telefone do Zoinho Lanches. Então, não, o convite do Brambila hoje, pessoal, Zoinho Lanches, a partir das 11 Isso. horas. Então, é uma hamburgueria tradicional há mais de 35 anos. Telefone, Brambila, anota aí. É 991. Não, já tá aqui. Não precisa falar porque eu não gravo, não adianta. Já coloquei aqui, ó. Valeu, Ivan. Feito, um abraço. Até mais, pessoal. Garantido o Ivan. almoço da família, o maior cachorro-quente da Garantido. cidade. Até amanhã, Ivan. Bom feriado Até pra mais, ti. tchau. Vai rezar um Pai Nosso lá, porque hoje é dia de É. Corpus Christi, né? É, Dia de olha fé. aí. Isso aí. Eu tava assistindo antes a missa, hein, de Flores da Cunha. Isso. Aí, exatamente. Se eu fosse Assistindo. filho do Zoinho, seria o pecado da gula, meu pior, né? Pecado. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Ivan, querido, Tchau. né, conosco aqui. O Walter José da Silva também, um abraço para ele. A Ana Luísa Luiz está conosco. Bom dia. A fé sem ação não existe. Toda a comunidade unida para os que precisam. Padre, antes que o Jorge pergunte, com essa questão dos protocolos, como é que estão sendo realizadas as missas, né? Vou botar uma palhinha aqui da missa que está acontecendo lá no santuário Onde é que está acontecendo a missa aí, Zé? Diz que o padre fale. Na Sagrado Coração de Jesus, na paróquia, na Matriz, no centro de Farroupilha. Aham.
Só vou colocar uma palhinha aqui dela, quando eu achar ela, né, aqui no Facebook, para o padre falar um pouquinho dessa questão aí dos protocolos, né? Só para nós. O senhor pode... Como é que está sendo tratado isso, padre? Pode falar. Sim. Bom, em todas as comunidades, em todas as igrejas, nós reduzimos o número de fiéis que participam das comunidades, sempre com o álcool gel, o distanciamento entre as pessoas, o uso da máscara, mas, acima de tudo, convidando as pessoas para participar. Porque a gente também não pode ser hipócrita, porque tem pandemia na igreja e tem pandemia na escola, mas não tem pandemia no ônibus, não tem pandemia no mercado, então no banco. Então, na igreja também a gente tem todo um protocolo, um cuidado, isso é uma coisa muito importante de a gente ter no dia a dia das nossas comunidades. Inclusive aqui no bairro Cruzeiro, onde eu trabalho, hoje à tarde vamos ter a missa, uma celebração também, um momento de hora santa, e depois um momento da missa, às 3 da tarde, e assim como em diversas comunidades, paróquias de nossa diocese. Por quê? O cuidado também com a nossa saúde, com a saúde das pessoas, é muito importante, pois a fé não é algo eu e Deus nas nuvens, mas a fé sempre é algo que diz respeito às pessoas no relacionamento. Então, nós andamos juntos também com esse protocolo que estamos vivendo em nível de mundo, porque fazemos parte de tudo. E a igreja procura acatar, procura ser um exemplo, um testemunho diante das comunidades, valorizando a vida, o cuidado, mas sempre participando também, mesmo diante dessa pandemia, mesmo com as portas fechadas, mas rezando por todos, pedindo a bênção de Deus e, acima de tudo, nos motivando na caminhada de fé. Existe, padre... Desculpa. Só que em cima do que o padre Renato falou, existe uma diferença muito grande entre se reunir e aglomerar. Né? Existe uma diferença muito grande. Dentro de uma igreja, você vê ali o distanciamento dos bancos, as pessoas de máscara, acompanhando ali no seu espaço. Num restaurante, as pessoas sentam à mesa, fazem suas refeições, distanciamento, um número determinado todo o protocolo. Num evento ali, lançamento, sei do que, também poucas pessoas, as pessoas distanciadas, cumprindo todo um protocolo. Na escola, agora, com protocolos também sendo cumpridos, diminuição de pessoas e tal. A aglomeração é diferente. A aglomeração é quando as pessoas se reúnem, tiram a máscara, pegam um copo na mão, começam a beber e fazer arruaças, né, e sem nenhum protocolo, sem qualquer protocolo. Aí é diferente. Então as pessoas ficam dizendo, não pode ir. Não, pode sim. Pode ir na missa, pode ir no mercado, pode ir no evento, pode ir no restaurante comer, pode viajar, pode. Pode ir na escola, pode. Cuidado. O que não pode é fazer aglomeração sem nenhum protocolo, sem nenhum respeito. É isso. Jogar o jogo de futebol, os campeonatos estão acontecendo, pode. Olha o protocolo para acontecer uma partida. Nenhum jogador é escalado se não for testado. E se for detectado o vírus, não viaja. Se tiver que jogar com 6, vai jogar com 6. Então, a vida continua. O que não pode é o desrespeito que muitos estão fazendo, se aglomerando clandestinamente. E aí, o que aconteceu na praia ali no carnaval, essas coisas não pode. Então, tem que diferenciar aglomeração com o encontro. É o bom senso da coisa. Bom senso. Exatamente. Como eu ia comentar, né, Zé, em cima da tua fala, jogador de futebol tem todo um protocolo também, mas não pode estar indo em cassino, em festa clandestina, que são pessoas que dão exemplo, aí sim, aí também complica todo o processo, né, a seriedade da situação. Né? É o sair da bolha. Por exemplo, os clubes têm uma bolha, né? Até a questão do Grêmio agora, do Grêmio é bem exemplo disso. Tem a bolha ali, a direção tem todo um protocolo. O que aconteceu? A comemoração do título gaúcho, ela extrapolou essa bolha, ela fugiu do alcance da direção. Né? Aí, as consequências vêm. Se ficasse dentro daquela bolha, não teria problema nenhum. Agora, certamente alguém foi fazer festinha comemorar, não se cuidou, e aí o que aconteceu, né? Então é isso. Exato.
Exatamente. E hoje, Padre Renato, nós temos os recursos online, né? Inclusive, né? Para também manter a fé, né? Olha que legal, a gente pode acompanhar um pouquinho só. Por isso que, né, Miguel e também amigos, esse momento de pandemia, ele despertou, em outro lado, a criatividade. Então, isso que você comenta, né? A utilização dos meios de comunicação. A gente sempre teve a utilização dos meios, mas nunca tão forte como hoje. E eu sou analfabeto ainda nessa questão digital, mas a gente vai aprendendo também, vai usando a criatividade, vai desenvolvendo as ações. Então, hoje, através dos meios de comunicação, a gente chega a tantos lares, corações, vida, porque queiram ou não, isso também que vocês estão fazendo através das lives, ajuda, traz presente, porque o meio de comunicação, uma palavra, um gesto, também sensibiliza o coração das pessoas. E para muita gente, o rádio, então, a internet, esse jeito de chegar às pessoas, não deixa de ser um amigo, o amigo do rádio, o amigo da TV, o amigo do vídeo. Então, que bom a gente poder usar também essas possibilidades com criatividade, usando para o bem, para a vida, os meios de comunicação. É verdade. E dentro dessa realidade, padre, importante desse feriado de Corpus Christi, aonde buscar a comunicação saudável, né? O senhor foi humilde em dizer, né, que o senhor é analfabeto. O senhor entrou aqui com precisão no programa, e lembro desde os tempos da difusora, não é? Que tínhamos o programa diário lá. O senhor é um comunicador nato, está muito boa a sua qualidade, inclusive. E falávamos da fragilidade humana, né? Os amigos podem também contextualizar nesse sentido, a mensagem do bem. Hoje em dia, com quase 500 mil de pessoas, né, indo para o outro lado da vida, né? Porque quem tem fé acredita lidar com a morte com uma certa naturalidade não significa banalizá-la, né, padre? Não, isso é muito importante. A gente ter o cuidado com a vida, o respeito com a vida. Nossos entes queridos, nós que já tivemos essa vivência de perder alguma pessoa, ou a mãe, ou o pai, ou um filho, um amigo que já partiu, isso machuca muito, porque nós somos feitos para estar juntos, mas a morte faz parte da vida. E é por isso que nós cremos na vida que é eterna. É a palavra de Jesus que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Então, esse sentido também é importante. Uns vivem, sei lá, 90 anos ou mais. Outros vivem 10 anos ou menos. O mais importante não é o número de anos que a gente vive, mas o bem que a gente pode realizar nesse tempo que Deus nos dá. Por isso, viver bem, o que significa viver bem? É fazer bem um pouco de tudo. Valorizar as pessoas, valorizar a família, valorizar a pessoa de idade, valorizar os filhos, estar juntos, muitas vezes um telefonema, um elogio, isso é fundamental. O grande problema é que quando a gente só lembra quando a pessoa está doente ou quando já faleceu. Ah, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Aí já não adianta mais. Então, valorizar a pessoa enquanto estamos juntos. E nós cremos na vida que é eterna, é por causa de Jesus. Então, esse sentido também é importante. Não sermos pessoas derrotadas, mas sermos pessoas de confiança. Então, se a morte faz parte da vida, o mais importante agora é a gente cuidar da nossa vida, com medicamento, com exercícios, com pensamentos bons, as nossas atitudes de fé. Eu sempre digo, não basta ter ideias boas, não. O grande problema é que a gente muitas vezes tem ideias muito boas, mas não faz nada. A gente se acomoda. Então, entre nós também, fazer coisas boas, ajudar, valorizar, algo importante na vida de cada um de nós. E são os pequenos gestos do dia a dia que vão fazer a diferença depois também onde a gente está. Fala, Zé. Eu estava até lendo ali na tela, acho que foi a Ana Luísa ali que colocou, né, que a fé sem obras. Bom, isso aí é imprescindível, né, que um cristão, né, uma pessoa... Eu até vou mais longe, no segmento, eu vou mais longe, que o ser humano, de qualquer credo que tenha, é inadmissível, é impossível ele cumprir o evangelho ou seguir o evangelho
ou sentir-se ser humano sem ter obras. E quando a gente fala em obras aqui, a gente não está falando que a pessoa tem que sair correndo com o carro cheio de comida, cheio de roupa, cheio de dinheiro e está distribuindo. Não é isso. Mas também isso quando há necessidade na sua comunidade, no seu meio onde vive. Pois se você tem condições, ou se você, mesmo às vezes, podemos pensar na sobra. A sobra eu vou dar. Tudo bem, o gesto de doar, menos mal, né? Você doou. Mas também exige um pouco mais do que isso. Exige que você faça um certo desprendimento, não vou falar em sacrifício, né? Um desprendimento de algo nesse lado, nessa questão, estou falando do material, para alcançar alguém que, por coisas do destino, que não vem o caso, precisa. Então, não é sair correndo cheio de coisa a doar, mas é quando há necessidade e olhar para o outro no ambiente em que você vive. Porque às vezes você vive numa comunidade em que está cheio de problemas, de necessidade de ajudar quem não tem comida, quem não tem roupa, ajudar quem está doente, ajudar na construção da própria comunidade, organização. Está cheia essas necessidades, elas estão ali, e você vive ali, mas você é um ser isolado a tudo isso, alheio a tudo isso. Mas pode ficar tranquilo que todos os dias, um dia por semana, eu estou lá no bairro Cruzeiro, na missa do Padre Renato. Gosto do Padre Renato, eu gostei da mensagem do Padre Renato, fui para casa feliz com aquela mensagem do Padre Renato. Mas é só isso que eu faço. Já são 2020 anos, né? Se fôssemos mais proativos, já estaria diferente o mundo, claro. Né? E aqui não é demagogia, aqui é uma necessidade, do ser humano, está impregnado no ser humano. Eu existo, logo ajudo, faço alguma coisa. Padre, sabe, bota o livro aí. Sim, Miguel e amigos, o Papa Francisco, que tem um jeito muito simples também de falar, de viver, ele escreveu um livro bem interessante, o Papa Francisco escreveu um livro bem interessante, que diz assim... Segura na tela, padre, eu vou ampliar a sua imagem para a gente mostrar o livro aqui. Aí. Isso. Esse livro chamado Vamos Sonhar Juntos é um livro do Papa Francisco, onde ele diz assim, esse momento é um momento também de reavaliarmos nossas prioridades, o que valorizamos, o que queremos e o que buscamos. E assim, nos comprometermos com as pequenas coisas do dia a dia, com as pequenas atividades do dia a dia. O Papa diz assim, a gente tem que sonhar grande, mas tem que fazer as pequenas coisas do dia a dia. Aquilo que o Zé também dizia. Não basta só dizer, não, aquilo que aquela pessoa falou é bacana, a ideia que ele deu é bacana. Não só acharmos que as ideias são boas, mas fazermos algo de bom. Por exemplo, eu digo para vocês, uma coisa que eu não gosto de fazer e faço todos os dias é lives. Arrumar a cama. Achei que era lives, padre. Abri uma exceção para vocês aqui hoje. Olha aqui, eu sou padre, sou solteiro, mas não sou solteirão. Sou solteiro, mas não sou solteirão. Mas uma coisa que eu procuro fazer todos os dias é arrumar a minha cama. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ideia de revolucionar o mundo, mas não sabe cuidar do seu quarto. O cara tem ideia de revolucionar o mundo, mas não sabe lavar uma louça. O cara tem ideia de revolucionar o mundo, mas não sabe cuidar de nada dentro de casa. Isto é, as grandes ideias, elas passam pelas pequeninas atitudes da vida da gente. Por exemplo, você que está me acompanhando, nós mesmos, tem certas coisas que a gente faz porque gosta, e outras coisas a gente tem que fazer porque é importante. Então, Renato, padre, uma coisa que eu faço, todos os dias eu arrumo a minha cama. É uma coisa que eu não gosto, mas eu arrumo aquela cama e digo, tem que arrumar essa cama, tem que deixar em ordem, porque a cama arrumada é 60% do quarto bem ajeitado. Isso é muito interessante. Ou antes da gente dormir,
deixar pelo menos a pia limpinha ou a mesa arrumada. Isso aí, mas essas coisas que dão o detalhe. São os detalhes da vida que dão o sentido para a nossa vida. Porque senão a gente quer ser um revolucionário do mundo e fica patinando. A gente nunca faz nada. O cara diz, não, agora eu vou ler. Só começa. Agora eu vou fazer um exercício. Só começa. Agora eu vou fazer isso. Só começa. Nós somos bons em começar. Mas a gente não persevera, né? Então isso é muito interessante, essa valorização dos pequenos gestos. Fala, Jorge. É que às vezes é muito mais fácil, né, padre, você querer revolucionar o mundo, porque aí fica num campo, né, do sonho, e em vez de estar no teu dia a dia, no teu real, né? Isso aí. Uma questão que o Zé Teodoro disse que eu achei muito importante, que a gente está nessa correria e não é só ir na missa, né, padre, enfim, colocar em prática as questões, mas nós estamos vivendo no mundo de tal forma, um mundo tão rápido, um mundo da tecnologia, que ele parece que nos cega, né, para o que está acontecendo na nossa rua. Isso. Não só nas bombas que estão explodindo no Oriente Médio, aqui na minha rua, talvez tenha um vizinho passando fome, passando uma necessidade, e todo dia eu saio e eu não estou vendo isso. Então, eu acredito que esse sistema que a gente está vivendo também, ele não é uma desculpa, nós temos que buscar, né? Nós temos que trazer isso dentro de nós, enquanto pessoas de fé, pessoas religiosas. Mas temos que estar atentos a isso, né? Porque senão a gente cai num looping e quando vê a vida passou, quando vem uma pandemia, acabou levando um parente, alguém próximo, ou até mesmo você, né? A gente mesmo pode acabar saindo, deixando esse plano e indo para um plano superior. Uma questão que eu quero trazer à tona, que o Zé comentou, e você também, padre, que eu acho muito importante, a questão da fé, a questão da existência de Deus, trazer aqui o diálogo para um campo delicado, teológico, filosófico, mas a fé, ela parte, na minha singela percepção, na crença de um ser maior, como Deus. E nós somos tementes a Deus, sou católico, eu reflito, né, sou temente, mas as pessoas que estão no poder, elas precisam talvez ter esse sentimento, e eu fico me perguntando onde está o pensamento dessas pessoas que promovem, às vezes, mortes coletivas, né, que tomam atitudes tão sérias. Será que não refletem? Será que não tem medo? Será que não tem fé? Porque enquanto essas pessoas que estão no poder não tomarem uma atitude, e eles que definem também, né, a nossa existência enquanto seres humanos aqui, vai ficar difícil, né, padre e Zé? Olha, mas coisa séria. Zé, pode vir. Não, por favor, né, padre? Pode ser contigo mesmo, né? Uma coisa é certa, todos nós, também essas pessoas que estão no poder, todos nós, um dia, iremos nos encontrar diante do Criador. Todos nós. E uma coisa é certa, a nossa consciência do bem que nós fazemos, ou do mal que nós realizamos, ou do bem que a gente deixa de fazer, nós vamos ser cobrados. Então, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Na igreja, a gente tem um costume muito importante por causa dos evangelhos da Bíblia, de rezar também pelos nossos governantes. Aí, esses tempos, eu fui visitar um casal já de idade aqui da comunidade do bairro Cruzeiro. Aí o vovô me disse assim, mas padre Renato, a gente na igreja sempre reza pelos governantes, a gente sempre reza pelos nossos governantes. Olha só que confusão que a gente vive mesmo rezando pelos governantes. Aí a vovó disse assim, imagina, padre, se a gente não rezasse. Boa. Muito então, boa. A gente vive num mundo onde, claro, cada um tem a sua responsabilidade, mas o fato, eu, por exemplo, como padre, eu tenho uma responsabilidade maior do que uma simples pessoa que está na comunidade, porque além de dizer coisas para os outros, eu também tenho que viver isso. E um dia eu vou ser cobrado. E todos aqueles que têm que exercem algum poder
de decisão numa comunidade, numa sociedade, um dia vão ser cobrados também. Por isso, a gente tem que ter o cuidado de não só dizer, mas fazer. De não só dizer, mas viver. É impressionante, né? Quando a gente fala dos governantes, passa a impressão que são pessoas que não vão na igreja, que não têm religião, que não temem a Deus, não são tementes a Deus. A impressão é essa. E o curioso, né, Jorge? O curioso é que raras as exceções de um governante que não acredita, não tem sua religião, seu credo. Todos eles têm, inclusive, tem uns que fazem ou fizeram parte de movimentos da igreja, sabe? Sim. Pessoas de muita fé, de muita religiosidade, né? Isso que impressiona. E agora? Eu não levo junto isso, sabe? Eu sou agora presidente, sou governador, sou prefeito, sou presidente da entidade tal, da instituição tal, sou diretor da grande empresa. Eu não levo essa religiosidade junto comigo lá, sabe? Eu fico pensando assim, tá, mas esse cara não tem Deus? Esse cara, sabe? Mas, e até, desculpa te interromper, Zé, mas em alguns casos, até utilizam isso, sim, a fé, como uma propaganda. Né? Então o evangelho... é mais grave. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Se eu sou presidente, governador, prefeito, sei lá, a função que eu exercer pública, por que eu não a exerço, não exercito a minha função à luz do evangelho? Para ver o quanto diferente seria. E não quer dizer que eu vou dizer amém a todos, porque Cristo passou a mão no chicote, né? Não estou dizendo que tem que ser lá um anjinho, mas colocar a sua gestão, a sua função à luz do evangelho, basta, só isso. Mas eu fico impressionado. Eu lembro sempre nessa questão, porque o padre, que é um especialista também nessa questão, e o Zé como um católico fervoroso, e aliás eu quero que tu fale em seguida também um pouco mais no final, Zé, nós temos ainda 15 minutos de diálogo sobre a campanha da caridade, a fé ativa, né, em obras, não é? Mas, padre, eu lembro sempre do diálogo de Pôncio Pilatos e Jesus, aonde, né, Jesus disse a Pôncio Pilatos, né, que o poder de Jesus vinha de Deus e do Pilatos vinha de Roma, que não sobraria pedra sobre pedra e que as palavras de Jesus não passariam, né? E de que adiantaria ganhar o mundo e perder a sua alma? Para os poderosos da terra, né, que serão cobrados a cada um segundo suas obras, como o senhor disse. Cada dia mais importante relembrar isso, né, padre Renato? Muito, porque a vida da gente é um processo, e tudo tem repercussão, aquilo que nós fazemos agora tem repercussão lá na frente, a valorização, o cuidado com a vida, o cuidado com os outros. E todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de um elogio, todos nós precisamos de alguém que nos ampare também. Então, o governante, o agente que tem a responsabilidade, por exemplo, nós temos uma responsabilidade do microfone, do meio de comunicação, que a gente possa dizer coisas que ajudam as pessoas, mas que não só a gente fale para os outros, mas que, em primeiro lugar, a gente também procure viver aquilo que prega. Isso é muito interessante, porque é o testemunho de vida. Não só aquilo que eu digo, mas aquilo que eu digo e faço. Esse é o sentido bonito também do ser cristão, ou ser pessoa, é não só dizer para os outros, mas viver. Então, e Jesus chama atenção, porque ele falava com autoridade. O povo dizia, ele não fala como os mestres da lei, mas ele fala com autoridade, isto é, aquilo que ele dizia, fazia. Aquilo que dizia, anunciava. E o Zé tem que fazer a tramitação da missa, né? Que ele está, assim que tu precisar, Zé, tu pode solicitar publicamente, que tu, como tu já anunciou no começo, né? Mas rapidamente, só para contextualizar essa questão do padre e passar para ti a palavra também para falar da campanha da caridade, como é que o pessoal faz. Padre Renato, ontem, conversando com um amigo, a mesma exata questão. Ele não fala Jesus como a lei, mas o senhor imagine
o grau de embrutecimento da nossa sociedade, porque quando nós falamos com um homem de bem, como no seu caso, como o caso dos amigos, né, mas principalmente o senhor que é um religioso, que é um homem que busca o bem, você sente a vibração da pessoa. É uma coisa da natureza, você sente o pensamento, você sente a energia. Mesmo nós estando cada um, o Zé está em Farroupilha, o Jorge está, o senhor está aí no Cruzeiro, e estamos espalhados pela cidade ou no mundo, nós sentimos a energia. Então, você imagine, né, o grau de embrutecimento daquela sociedade que não reconheceu a presença de Jesus. São 2020 anos já, e continuamos neste mundo, né, onde se manda uma nave espacial a Marte, mas tem uma criança morrendo de fome do lado, como o Zé também falou muito bem, né? Zé, não sei se tu precisa continuar aí, sair, mas enfim, a campanha da caridade, como é que funciona? Qual é a ideia? Bem, nós estamos na 21ª campanha do Agasalho, promovida pela Fundação Caxias, a qual eu sou coordenador da campanha, e nós estamos, então, com 500 postos de arrecadação em toda a cidade, nos mercados, nas lojas, nos condomínios parceiros, são mais de 60 condomínios, e vai até o dia 20 de junho a campanha do Agasalho. Então, as pessoas que querem doar roupas de inverno, de preferência, podem fazer nesses pontos de arrecadação, e que depois, e essas roupas que estão chegando, elas estão sendo distribuídas. Nós já não temos mais roupas no estoque, porque é uma logística da campanha. Vão chegando, a gente vai fazendo a triagem e já entregando para as entidades. Então, são mais de 17 entidades que já retiraram, né, e continuam retirando todos os dias. Então, a gente faz um apelo, né, que as pessoas ajudem na campanha do Agasalho. O destino são para as entidades, que as entidades depois distribuem nas suas comunidades, já estamos com 21 anos de campanha, quer dizer, a gente conseguiu sobreviver todo esse tempo. Tivemos dificuldade no ano passado em função da pandemia, que nos pegou de surpresa, bem na época do lançamento. Esse ano nós lançamos, né, fizemos o lançamento dia 8 ali na praça, e segue então até o dia 20. Aonde você ir no mercado, aí você vai se dar de cara com uma caixa da campanha do Agasalho, nas lotéricas, nas lojas, nas empresas. Legal. O importante, Zé, que o pessoal se conscientize que é diferente quem tem um guarda-roupa em casa, quem tem um tanque, uma máquina de lavar, quem tem água potável, quem tem sabão, a conservação de uma roupa. O pessoal que tem famílias, a pobreza, a falta de saneamento básico, aquela roupa ela vai durar menos tempo. Né? Então, muitas vezes, né, a doação se torna mais necessária. Muita gente pensa, não, mas eu sempre dou, né, toneladas e toneladas, mas o uso dessa roupa é muito importante para essas pessoas. Eles não têm condição, muitas vezes, né, de todo o resto. Você pode colocar um casaco no armário e ele durar 30 anos, mas para uma pessoa que está na rua, às vezes as pessoas dizem, eu moro aqui no Esplanada, perto aqui das garagens da Visat, onde tem no aeroporto, tem muita gente ao redor pobre, e muitas vezes se vê roupas no lixo, mas não é porque as pessoas botaram no lixo porque elas querem passar frio, porque a roupa acabou, não tem? Sim, a gente tem que ter o cuidado. Eu já ouvi várias vezes, mas o que adianta eu doar, né, se eles usam e depois botam fora? Bom, se você vai pensar assim, então, desculpa, meu irmão, né? Desculpa, meu irmão, né? Então, doa, meu irmão, doa, que tem gente precisando. Doe. Exatamente. É esse o sentido da coisa, né? Eu vou fazer julgamento, então eu já estou predisposto a não ajudar, né? Exato. Exatamente. Muito bem. Padre. Isso é importante, aquilo que o Zé disse, a gente ajudar, aquilo que o Miguel também estão falando, a gente ajuda, não ficar julgando, ajude, não julgue, ajude, isso é muito importante. Perfeito. Muito bem, Jorge. Miguel, não sei como é que está o nosso tempo, o Zé precisa sair, mas eu vou encerrar eu só quero agradecer também o convite, né, eu tenho agora um compromisso aqui, né, agradecer o convite e desejar a todos, né, um bom final de semana, uma boa quinta-feira. Obrigado, Padre Renato, prazer em revê-lo. Igualmente, Miguel, Jorginho, um abraço para todos. Tá? Prazer, até a próxima, José Teodoro, coordenador da campanha do Caxias. Valeu, abraço, tchau, tchau. Nós vamos aproveitar a presença aqui do Padre Renato para que ele deixe a sua mensagem, né, Jorge? Sim. Afinal de contas, claro, né? Fala, Jorge.
Mas eu gostaria, antes do Padre Renato deixar a mensagem dele, dizer que é um prazer enorme rever o Padre, faz muito tempo que eu não vejo, ele era aqui da nossa paróquia, ficou durante muitos anos aqui em Santa Catarina, né? Agora nos abandonou, mas no sentido positivo, né, Padre? Isso. Com certeza. Eu acho que tu ia se confessar lá demais e o padre disse, não precisa. Eu acho que eu incomodava, eu disse, não, vou fugir daqui, vou fugir. Mas eu quero aproveitar, Miguel e Padre Renato, esse momento que estamos aqui, diante das novas tecnologias, e eu também, quando comecei no rádio, a gente sempre escutava as missas, depois na televisão, enfim, sempre acompanhando, nós da comunicação sempre tivemos essa ligação. Aproveitar e deixar um pedido para o Padre, então, deixar uma bênção aqui para, não apenas para o programa, Padre, mas para todos os internautas que estão nos acompanhando e que ainda vão nos acompanhar, porque esse programa vai ficar eternamente aí nas redes sociais, e que possa ser uma luz de esperança para todo esse pessoal pós-pandemia, enfim, esse é mais um pedido do que uma despedida. Muito bem. Bom, eu quero te agradecer, Jorginho, e também Miguel, pela oportunidade. É muito bom a gente poder se encontrar. Eu sou padre já há mais de 30 anos, e já também há muitos anos no meio de comunicação. Junto comigo também o padre Paulo Gasparetto, e o padre Elton, também aqui da Paróquia Sagrada Família, nós utilizamos os meios de comunicação na medida do possível para aprender e para chegar ao coração das pessoas. E agora também através dessas lives, desses encontros, muito obrigado mesmo. Valorizar a vida, as oportunidades, valorizar o momento. Esse momento nosso de pandemia, que é um momento único, vai passar, mas nós também temos que ter o cuidado. E como uma sugestão, então, de leitura, como eu fiz primeiro, esse livro do Papa Francisco, Vamos Sonhar Juntos. O Papa Francisco, ele tem uma linguagem muito simples, e é bom a gente também ler coisas boas, coisas úteis. E esse livro do Papa Francisco, Vamos Sonhar Juntos, ele me inspirou também a valorizarmos as coisas pequenas do dia a dia. Cuidarmos da vida, sim, mas cuidarmos dos pequenos detalhes do dia a dia que fazem a diferença. Por isso, então, nesse momento, eu gostaria de rezar um Pai Nosso, que é a oração de Jesus, a oração universal, que é a oração da comunidade. Quando Jesus ensina esta oração, é interessante porque ele não ensinou no singular. A gente não diz Pai meu, mas ele ensinou no plural, Pai Nosso. A gente poderia dizer, nós todos estamos conectados, um precisa do outro, tudo está interligado. Então, nesse dia de Corpus Christi, esse dia da comunhão, esse dia da Eucaristia, todos estamos conectados. O bem que a gente pode fazer em relação às pessoas, a fé que nos une a Deus, mas também a fé e a solidariedade em relação aos outros é fundamental. Por isso eu quero rezar e rezo por todos assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor, pelos irmãos na fé. Obrigado, Senhor, por este momento. Cada um de nós seja mais caridoso, mais atencioso e alegre. Cada um de nós seja um semeador de paz e bondade, com um coração cheio de esperança. Que todos tenham muita saúde, alegria, paz. Querido internauta, Deus te abençoe. Jorginho, Miguel, Deus abençoe vocês, o trabalho, as famílias de vocês. E quando precisar, se eu puder ajudar, estou às ordens também. Muito, muito obrigado. Tudo de bom. Legal, padre. É um prazer. Muito obrigado. Fiquei emocionado aqui com essa bênção. Eu também. Né? Abençoa o nosso trabalho. Pode ter certeza. E ficamos muito felizes com isso, viu, padre? Isso. Depois, o que nos une também é a nossa amizade. Eu conheço vocês há tantos anos, fazia tempo que a gente não se via, mas eu ouço de vocês de vez em quando, acompanho. Continuem com o trabalho de vocês e com a bênção de Deus. Tudo de bom. Sucesso.
Obrigado, padre. Assim que terminarmos Deus essa live, eu vou abençoe. lavar a louça da janta de ontem. Não, Com pequenas certo coisas, delay. pequenos detalhes. Um detalhe, padre, antes do senhor sair, fala, a irmã Eliana Santos lhe manda um abraço. Oi, irmã Eliana, tá bom? Isso, Obrigado. tá lá em Igualmente. Curitiba. Obrigado, igualmente. Que bom. Valeu, padre Renato Ariotti. Estamos Obrigado, terminando padre. Teoria de Tudo, né? O senhor Tudo quase bem. me fez chorar aqui, padre. Puxa, Não, vida, fica firme. beleza. Eu me segurei aqui, tô me segurando Coração ainda. Né? Vamos lá. universal. De coração, né? pode ter certeza, foi de coração. Deus Sentimos, a vontade de Deus seja feita nessa pandemia, vamos continuar com essa coragem, a vida é eterna, não é? E um homem com 30 anos de fé nos demonstra com a sua alegria, né, com a sua presença generosa no programa, também isso. Teoria de Tudo volta amanhã às 10 horas da manhã, Jorge. Um abraço, meu amigo, até mais. Um abraço, Miguel. Tudo de bom, padre. Deus lhe abençoe Tchau, também. Obrigado tudo por bom, tudo. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Bom feriado para você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio